Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 3 de maio de 2022. O Putin está preparando os russos para a guerra com a OTAN e vocês já vão procurar entender, vão entender o que eu quero dizer com isso. Na realidade, ele não está preparando as forças armadas, que segundo ele entende já estão preparadas. Ele está preparando o povo de toda a Rússia para a guerra com a OTAN. Apesar de que já existem na Rússia muitos protestos contra a guerra na Ucrânia, mas ele quer ver se consegue apoio popular se ele tiver que encarar a OTAN e os Estados Unidos da América. Eu quero pedir inicialmente, inscrevam-se no canal, deem aquele gostei, caprichado, joinha, like e compartilhem com as suas redes sociais. As ameaças recentes feitas por autoridades russas sobre retaliação contra países que interferem na Ucrânia podem servir a um duplo propósito: de alertar as potências ocidentais, ao mesmo tempo em que conquistam o apoio dos cidadãos russos, caso um conflito total com a OTAN surja, segundo especialistas. O presidente russo Vladimir Putin disse, durante um discurso na quarta-feira próxima passada, que qualquer país que crie uma ameaça estratégica à Rússia durante sua guerra na Ucrânia pode esperar ataques de retaliação. Uma ameaça forte essa. Esses ataques seriam rápidos como relâmpago, disse ele. Dias antes, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em uma entrevista que a OTAN está essencialmente entrando em guerra com a Rússia, por meio de um procurador e armando esse procurador. Mas ele sabe, eles gostam de mentir. Afinal, quem invadiu a Ucrânia não é uma guerra por procuração. Os Estados Unidos e a OTAN estão ajudando o aliado ucraniano, mas quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia, sem nenhum motivo, sem ser provocada. Então, e já em 2014, e agora aprofundou mais a invasão. As autoridades russas aumentaram a quantidade de retórica ameaçadora como forma de alimentar o medo nos aliados da OTAN. Alguns especialistas também acham que é um esforço para conquistar os corações e mentes do público russo. É o que eu acho que, na realidade, eles estão preparando para o caso de haver uma guerra mais ampliada com a OTAN e com os Estados Unidos. Então, eles querem, apesar de que já há uma forte resistência à guerra na Ucrânia. As pesquisas que aparecem na Rússia são pesquisas forjadas, porque para dar a impressão que, de fato, o líder ditador russo está bem, mas as decisões dele foram todas erradas e ele quer justificar as perdas que ele está tendo na Ucrânia. O tempo todo a propaganda doméstica russa enfatizou que a Rússia está em guerra não com a Ucrânia, mas com a OTAN e o Ocidente, disse Yuri Zhukov, que é professor associado da Universidade de Michigan. Por trás de cada sucesso militar ucraniano, nesta narrativa, há um oficial da OTAN dizendo ao ucraniano onde, quando e em quem atirar. Isso é o que eles estão dizendo na Rússia. Eu já, às vezes, quase que todo dia eu assisto um pouquinho a televisão russa, mas é uma mentira. E eles não dizem que a guerra, eles chegaram até Kiev e tentaram conquistar Kiev, né? A capital da Ucrânia. Eles só dizem, não, está restrito a Donbás e o povo está nos recebendo bem. É isso que você vê, que eu vejo, né? Mas se você assistir a televisão russa, pode assistir através da internet, é isso que você vai ver na propaganda russa nos noticiários. Notícias falsas. O Zhukov ainda, esse professor da Universidade de Michigan, ele disse que esse enquadramento torna mais fácil explicar as perdas militares para o público doméstico. Também ajuda a estabelecer as bases políticas para uma potencial mobilização total em tempo de guerra na Rússia, que o regime até agora hesitou em anunciar, porque eles não declararam guerra, então eles não podem fazer uma mobilização forçada de reservistas e mesmo uma mobilização forçada de não reservistas para serem treinados para a guerra. Eles só podem pegar voluntários. E sim, também cria pressão política para atacar os alvos da OTAN, começando com as linhas de abastecimento. Acho que da perspectiva de Moscou, eles querem construir um caso de que tudo isso foi iniciado pela OTAN e pelos Estados Unidos. Eu vou falar o Jonathan Kast, diretor de iniciativas de democracia do Fundo Marshall alemão dos Estados Unidos, ele disse que sente que Putin está usando o bicho-papão da OTAN e dos Estados Unidos para justificar as ações que está tomando na população doméstica russa. Quando Putin mencionou durante o discurso de quarta-feira ter as ferramentas de que precisamos para ataques de retaliação do tipo que ninguém mais pode reivindicar nesse momento, ele poderia estar se referindo a um intercontinental com capacidade nuclear míssil balístico que a Rússia havia testado recentemente.
A Reuters também informou que Lavrov aludiu ao perigo de uma guerra nuclear durante sua conversa na segunda-feira com a mídia estatal. O presidente Joe Biden rebateu na quinta-feira sobre tais ameaças vindas de autoridades russas, especificamente sobre o discurso do ditador Vladimir Putin, chamando a retórica de um sinal de desespero que a Rússia está sentindo por seu fracasso. No entanto, John Kirby, o secretário de imprensa do Departamento de Defesa, disse na sexta-feira que essas ameaças são levadas a sério e que Putin deve abster-se de fazer comentários incendiários. É completamente irresponsável que uma potência nuclear esteja fazendo esse tipo de qualquer tamanho, de qualquer rendimento, disse Kirby durante uma entrevista coletiva de imprensa. Ele acrescentou: pedimos à Rússia que pare de aumentar a retórica em relação às armas nucleares. Zhukov disse ainda que se os países ocidentais ignorarem as ameaças de Putin, o líder russo pode se sentir pressionado e tomar medidas mais decisivas. Pode fazer uma loucura, vamos dizer assim. Há uma impressão geral na Europa e nos Estados Unidos da América de que as ameaças de retaliação da Rússia são vazias, disse ele. Eu acho que é mais do que provável que a Rússia acabe se sentindo compelida a realizar alguma ação cinética contra os países da OTAN, mesmo que apenas para fazer suas ameaças de retaliação parecerem mais críveis, complementou ele. Na quinta-feira próxima passada, assim que o Guterres, da ONU, secretário-geral da ONU, terminou a reunião com o presidente Zelensky, os russos bombardearam a capital Kiev com mísseis. Inclusive, ele foi visitar a estação central de metrô de Kiev e ele foi bombardeado. Né? Ali perto caíram, mas não só ele. Quando esteve a Angelina Jolie em Lviv, que é na fronteira com a Polônia, eles também bombardearam. Então eles estão dando avisos, né? Quando esteve a presidente da Câmara dos Deputados, que chama Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, esse final de semana, eles também bombardearam. Ou seja, qualquer autoridade que anuncie antes que vai visitar a Ucrânia, eles procuram monitorar para bombardear. Na realidade, para que eles fazem isso? É um recado muito claro, é uma mensagem para qualquer pessoa, autoridade que está disposta a tomar medidas favoráveis à Ucrânia, de países aliados, incluindo ataques com mísseis. Eles fazem isso para dizer, querem impedir os parceiros da Ucrânia de se envolverem e virem para a Ucrânia. Ou seja, é intimidação, é isso que os russos estão fazendo. Eles estão perdidos, não sabem mais o que fazer. Hoje é o 69º dia da guerra, uma guerra que Putin disse que ia, em 3 dias, conquistar Kiev, a capital da Ucrânia. Está aí, não conquistou, teve que retroceder. Então essa é a questão, eles estão intimidando. E pode ser que eles, na minha opinião, eles estão preparando o povo russo para uma guerra com a Europa. Mas também é uma coisa que o cara lá, esse Putin, esse ditador e a sua organização criminosa não entendem. Estão perdendo na Ucrânia, estão recuando na Ucrânia, tentando salvar a cara, pegando mais algumas cidades, em Mariupol, ali na região do sul da Ucrânia e no leste da Ucrânia, para justificar uma vitória. E não estão conseguindo, pelo menos não vão conseguir no tempo que eles querem, para comemorar o dia da vitória no 9 de maio, vão conseguir brigar com a OTAN, vão conseguir brigar com os Estados Unidos. Né? E não esqueçam, armas nucleares é o seguinte, 70% das armas nucleares russas são do tempo soviético. Então não adianta ele dizer eu tenho 6, 7 ou 8 mil ogivas nucleares. 70% é do tempo soviético. Metade das do tempo soviético não funcionam, porque a cada 10 anos tem que trocar o plutônio, e metade delas, por causa do alto custo, do plutônio não foi trocado. Então existem certos paradigmas que a Rússia vendeu na propaganda, que os bobocas pelo mundo acreditam e continuam vendendo a ideia e que não funcionam. Mas vamos estar preparados, porque a Rússia está na mão de loucos. E o que eles estão fazendo é o que Hitler fez. Não adianta eles dizerem que nazista é o Zelensky, que nazista ele é igual ao Hitler, que não é. Nunca foi e nunca será. Porque ele não assassinou ninguém, Zelensky não invadiu a Rússia, não invadiu país nenhum. Como patriota, como ucraniano, está defendendo a sua pátria e liderando, está fazendo-o muito bem. Ele não é nazista.
Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe vocês e suas famílias e Deus abençoe também aos inscritos no canal. Inscreva-se no canal, deem seu like e compartilhe com suas redes sociais. Muito obrigado a todos.